Doutor Me Consulta está de volta e hoje a gente recebe a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio. O nosso tema de hoje desperta muita curiosidade. Vamos falar sobre teratoma de ovário, doutora. Preocupação entre pais. O teratoma de ovário nas meninas acontece de forma que você vai ficar conhecendo aqui. Até porque, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o teratoma corresponde a cerca de 20% dos tumores de ovário em meninas e costuma ser diagnosticado entre os 10 e 15 anos de idade, embora também possa aparecer em crianças menores, viu? E para falar sobre o diagnóstico, o tratamento, a importância do acompanhamento, a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise, já começa aqui falando sobre isso. Doutora, o que é exatamente o teratoma de ovário e por que ele é considerado o tipo mais comum de tumor ovariano nas meninas adolescentes? Sim, Hélio, esse tipo de tumor, ele é o mais frequente e ele é um tumor benigno, ele tem origem nos três folhetos embrionários, né? Então, é um tumor que geralmente a gente encontra no interior dele, formação de tecidos de anexos, né? Por exemplo, pele, às vezes cabelo, cartilagem, osso, dentes. Então, assim, ele é um tumor bem diferenciado. Uhum. E quando o tumor tem as células mais bem diferenciadas, ele é menos agressivo. Doutor, esse tipo de tumor ele é sempre benigno ou existem casos em que ele pode se tornar maligno? Hélio, o teratoma de ovário, na maioria das vezes ele é um tumor benigno, mas assim, a gente faz a cirurgia, sempre encaminha para fazer o exame anátomo-patológico. Alguns casos raros, ele pode sofrer transformação maligna, então por isso é muito importante o tratamento. E quais são os principais sintomas que podem levar ao diagnóstico de um teratoma de ovário? Olha, o aumento de volume abdominal na criança, né? Às vezes a criança pode sentir dor, pode apresentar uma torção de ovário, isso leva a um quadro doloroso e aí, durante a investigação, ele é descoberto. Ele é um tumor que ele cresce de forma silenciosa, ou Uhum. seja, você só vai perceber pelo aumento de volume mesmo, ou no caso de alguma complicação, ou exame de rotina. Doutora, em que situações o teratoma é descoberto por acaso, por exemplo? E quando é que ele costuma causar aquela dor abdominal ou até mesmo um aumento de volume no abdômen, como a senhora acabou de mencionar? É, Hélio, ele é descoberto por acaso, por exemplo, quando você vai em uma consulta médica, o pediatra vai examinar o abdômen, a pelve da criança, e durante o exame físico ele percebe ali um abaulamento, uma massa, a palpação, e aí pede o primeiro exame, um ultrassom, né, um exame de imagem, para verificar. E quando ele causa esse quadro de dor, é porque o ovário ele é solto, né? Uhum. Ele não fica fixo dentro da cavidade. Quer dizer, ele fica, mas ele fica meio de penduradinho ali na parede pélvica. Então, quando ele cresce, aumenta de volume, ele pode rodar, ele pode sofrer uma torção. Essa torção leva a um sofrimento dos vasos sanguíneos. É um quadro muito doloroso. Doutora, o exame de ultrassonografia é suficiente para identificar esse tipo de tumor ou são necessários outros exames complementares, como a tomografia, a ressonância magnética, enfim? Hélio, normalmente assim, o ultrassom, a tomografia, o raio-x que hoje o pessoal usa pouco, mas assim, a gente observa também, Uhum. principalmente as calcificações, tanto no raio-x quanto na tomografia. O ultrassom, ele vai mostrar ali um tumor com parte sólida e parte cística, assim como a tomografia. Então, no geral, são esses exames. Doutora, como é que a senhora pode explicar para a gente o que é a chamada torção ovariana, que às vezes ocorre em casos de teratoma, e por que ela é considerada uma urgência médica? Isso, Hélio. Normalmente ela ocorre nos casos de teratoma ou até nos cistos simples de ovário, porque o ovário aumenta de tamanho, então ele pode rodar na sua base e aí vai comprometer a irrigação. Isso leva a um quadro de necrose do ovário. O ovário, as células vão morrer.
né? Então, isso causa muita dor na criança e normalmente a família chega a procurar o serviço de atendimento de urgência em decorrência dessa dor. E algumas vezes o tumor é descoberto justamente quando ele sofre a torção. A criança, após a cirurgia, ela pode ter uma vida normal e saudável ou há risco de o teratoma voltar? Ela tem uma vida normal, porque, como eu te falei, ele é um tumor eh, benigno, ele fica encapsulado, né? Então ele não infiltra ali dentro da cavidade. E a gente faz, assim, é necessário fazer o acompanhamento depois com exames, mas a criança vai levar uma vida normal. Maravilha. E existe alguma relação entre o teratoma e fatores genéticos hormonais e ambientais também, doutora? Olha, é um quadro assim, a gente fala que é multifatorial, né? Não existe aquela relação de a família ter e o tumor aparecer nas gerações futuras. E é comum que o diagnóstico de um teratoma cause medo nos pais por conta da palavra tumor. Qual é a mensagem de tranquilidade, se é que a senhora pode, né, passar isso para os pais? Eu sei que muitos ficam de cabelo em pé, né, mas o que que a senhora costuma dizer para os pais, quando que passam por esses casos, assim, na É, família? Hélio, assim, essa palavra tumor, né, ela assusta muito, né? Falar câncer é uma palavra bem agressiva. Então, a palavra tumor também assusta, mas normalmente, assim, a gente fala a realidade. Pelas imagens, né, a conclusão que a gente tem é que é sugestivo de um teratoma. O diagnóstico a gente faz ali na hora, né, o diagnóstico macroscópico, porque a gente retira o ovário e consegue ver essas alterações que eu te falei. Às vezes, formação de sebo, de pelo, de pele, cabelo, osso, às vezes até dente a gente encontra. E o diagnóstico final vem com o exame histopatológico e a gente acompanha. Mas normalmente, assim, eu oriento as famílias, né, passando tranquilidade. É uma cirurgia relativamente tranquila. Às vezes o ovário fica tão grande que dá muito trabalho para a gente retirar. Eu tive uma criança aqui há alguns anos que só de líquido saíram 4 litros e pouco, Meu Deus. e o restante do tumor pesou 1 quilo e pouco. Então dá mais trabalho para fazer a cirurgia. Mas a incisão não fica tão grande, né? É uma incisão parecida com a da cesárea, na mesma localização, só com uma incisão menor. Doutora, a cirurgia para retirada do teratoma, ela é feita por via laparoscópica, ou ela requer aquela abertura abdominal tradicional? Nesse caso, é melhor a cirurgia aberta que a gente fala. Como eu falei, né, a incisão é parecida com a incisão que a gente faz para cesárea na mulher adulta. Até fica na mesma localização, a abertura dos planos é a mesma. E como é um tumor, não seria possível retirar por via laparoscópica. Perfeito. Para a gente encerrar, doutora, qual é a principal orientação que a senhora deixa aos pais sobre a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento especializado em casos de teratoma de ovário infantil? Olha, no caso, como é um tumor que cresce silenciosamente, só mesmo fazendo o exame de rotina com o pediatra, palpando o abdômen para perceber alguma alteração, ou infelizmente quando ocorre algum quadro de dor abrupta causada pela torção de ovário. Mas é muito importante o acompanhamento e a cirurgia, tão logo é feito o diagnóstico, a criança já tem indicação de operar. Às vezes a criança chega, tem o diagnóstico, a gente já interna e já opera na mesma semana. Ela não vai para uma fila ficar aguardando cirurgia, não. Maravilha, é de urgência mesmo, né? Olha só, quero agradecer, doutora, obrigado por ter vindo ao Doutor Me Consulta. Esse é um tema que os pais devem se preocupar sim, porque é caso cirúrgico de emergência, principalmente em Isso. casos de torção no ovário, né? A Aham. criança está em sofrimento, é necessário o auxílio do cirurgião pediátrico. E você que está acompanhando a gente, a doutora Denise Matias, a nossa cirurgiã pediátrica, ela atende lá na Clínica da Criança Menino Jesus. Aproveitem e anotem o número, tá? É o 991 15 0010.
991 15 0010. Doutora, muito obrigado por ter vindo. A gente lhe espera semana que vem. Tudo bem, até lá então. E para você, olha, eu já volto, é rapidinho, não sai daí.